Olá, temos essa semana aula sobre Froebel e Dewey e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Froebel, acho que até já comentei em sala de aula, ele é o formador das crianças pequenas, foi aquele que colocou os jardins da infância dentro de uma defesa, né, onde o aprendizado da criança teria que ser desde pequenininho, né? E o interesse das crianças é que vai realmente refletir aí num bom aprendizado, tá? Nós temos aí o Froebel, que viveu numa época de mudanças, várias mudanças, conforme vocês podem ter visto no vídeo, né? Muitas mudanças dentro de uma fase econômica, política, né? Dentro do país. O vídeo ele ilustra bem toda a passagem, né, dessa época. Mas o que é importante a gente ficar ligada na questão da colaboração dele dentro do processo pedagógico, né? Ele foi o fundador da Jardim da Infância, que seria uma escola, né? Preocupado com a escola para crianças menores de 8 anos, né? A criança, ele pensa ali que é uma planta, né? Ele coloca até como jardim da infância porque ele faz a comparação da criança como sendo uma planta, uma florzinha dentro de um jardim que precisa ser regada, precisa ser cuidada, precisa ser alimentada, precisa ter as atividades, né, dentro de um, de um ambiente externo onde receba sol, receba todos os nutrientes para poder crescer, né, saudável. E é isso que ele fazia, ele procurava, né, na infância, fazia e tinha como mente, né, que a criança na infância ela tinha que estar sendo igualada aos homens, porque naquela época a criança era considerada como um serzinho em miniatura, ou seja, não tinha muito convênio social, portanto, não davam muita essência, né, e não davam muita importância para a criança, né, então as técnicas que foram utilizadas para que essas crianças ficassem nesse jardim da infância, onde eles pudessem realmente aprender, foram técnicas que ele criou, que mais tarde foi até estabelecido dentro da escola nova, né, utilizado muitas técnicas, Maria Montessori inclusive, né, ela estudou muito os autores Dewey, estudou também o Froebel, né, e fez uma educação se valer pela autoeducação, né. Então nós temos aí as habilidades que as crianças vão automaticamente se promover através dos materiais, através das sensibilidades, materiais sensoriais, vamos dizer assim, né? E Froebel, ele elaborou esses materiais para a criança poder manipular de forma que esses materiais fossem macios, né? E eles tinham esses materiais que objetivar um estímulo ao aprendizado, né? Então, nós temos aí a educação espontânea também, colocada pelo Froebel, né? Que ele adotava isso já hoje numa ideia nossa contemporânea, né? Do aprender a aprender, que corresponde a tudo que a gente falou, inclusive no vídeo de Potter, né? Ele queria realmente a criança aprendendo através do fazer, né? Do aprender com a questão da prática, né? Então, ele acreditava que todos trazem uma metodologia natural. A criança, de acordo com seus interesses da sua vida prática, ela poderia realmente receber todo o conhecimento por ela só e por si, através dos estágios, né? Que ele acreditava que também detectou, né, nesse trabalho dele, que foi a primeira infância, a infância propriamente dita, e a infância e idade escolar. Então nós temos aí o relacionamento que Fábio queria que colocasse, né, com as crianças através do relacionamento com o mundo exterior, tá? E ele não fazia nenhuma separação entre a religião e o ensino, né? Mas ele via a educação como uma atividade que a escola e a família teriam que caminhar juntos, né? Os dois teriam que promover a educação da criança de uma forma igual, né? Onde a outra característica, uma se aproxima sempre da outra. E é uma característica esta
vinda até hoje, né? Nós temos essas características dentro do mundo contemporâneo, né? Ou seja, a educação através da prática, a educação através do acompanhamento da família, a educação livre, liberta, nós temos até hoje aí com a educação que nós temos na educação infantil hoje, tá? Nas escolas de hoje, né? John Dewey, o pensador que pôs a prática em foco, é o nosso segundo foco da aula de hoje, sendo que ele defendia a democracia e a liberdade da criança para poder, né, fazer com que eles tinham instrumentos aí para poder emocionalmente, intelectualmente amadurecerem, né? Até tem algumas perguntas questionadas aí, né, que nós podemos até fazer nessa necessidade de valorizar a capacidade dos alunos hoje, né? A gente tem que preparar, tem que questionar eles para a realidade, unir sempre a teoria e a prática, né, e fazer com que as crianças problematizem os conhecimentos que são aprendidos, né? Todos esses são legados do processo pedagógico de Dewey, né? Inspirado esse movimento, inclusive, né? Lembra que eu falei com vocês, Anísio Teixeira, com seus estudos, né? Ele inspirou o movimento da Escola Nova e foram dentro dessas idealizações, né? Através, ou seja, ingredientes, né? Do trabalho de Dio que Anísio Teixeira trouxe, né? A Escola Nova de uma forma mais democrática ao nosso país. Ele é o cérebro mais importante da corrente filosófica, né, dentro da escola progressista, né? É também conhecido como a corrente pragmatista, né? O pragmatismo, onde ele coloca a prática, né? O trabalho da prática com a ciência, né? O trabalho da prática com o exercício da teoria. Ele coloca também no campo específico da pedagogia, né? Uma educação que a criança é o principal objetivo, né? E o que importa ali na criança é o crescimento, tanto físico como emocional como intelectual. O princípio dos alunos aprenderem melhor, realizando tarefas associadas a todo o conteúdo teórico, é uma característica própria da Escola Nova e foi esse apontamento que Dewey ele defendeu até o final, tá? Ele insistia que a necessidade de estreitar a relação entre a teoria e a prática, né, no dia a dia da criança, era o ponto-chave para que ela realmente observasse, administrasse e empoderasse o conhecimento. Ele até tem uma frase que ele fala que o aprendizado se dá quando compartilhamos experiências, né? E só isso é possível num ambiente democrático, onde não haja barreiras nenhuma, né, para poder o acesso, né, ao intercâmbio do pensamento, ou seja, o pensamento tem que estar livre, né, a emoção tem que estar solta, né, para as práticas conjuntas das atividades, né, serem e reunirem-se com a teoria para que o aluno realmente possa aprender de uma forma total, né? Afinal, as crianças não estão em dado momento sendo preparadas para a vida, né? E em outro momento vivendo. Não, elas estão fazendo tudo junto, né? Elas estão sendo preparadas para a vida e vivendo juntamente, né? Por isso que a teoria com a prática tem que estar sempre inserida dentro da sala de aula, tá? Essa filosofia de Dewey também, ela remete a uma prática docente baseada na liberdade do aluno poder elaborar as suas próprias certezas, tá? Os próprios conhecimentos e as próprias regras morais. Isso com o professor mediando esse trabalho, né? Então, de todas as teorias modernas da didática, como o construtivismo, né? Tudo que a gente vê sempre tem palavras, tem legado, tem ideias da teoria de Dewey. A gente não pode abandonar, tá? Porque a visão dele é que o aluno teria que estar sempre numa reconstrução direta, né? De forma a dar-lhe cada vez mais sentido para habilitar as novas gerações e responder esses novos desafios que é da sociedade hoje, tá bom? Então é isso, gente. Eu já estou preparando uma parte dessa atividade aí do Para Pensar, né? Depois eu vou passar para vocês direitinho, já para somar as atividades que vai compor a nota da avaliação final, somada a essa avaliação final que a gente não sabe se vai ser presencial, se nós vamos fazer por aqui ainda, né? Está previsto aí já
a quarentena se estender quase até o final de maio, então a gente vai caminhando. Devagarzinho a gente vai passando as situações para vocês. Espero que todos estejam bem, estejam ativos, entusiasmados em participar das aulas, porque a gente precisa dar continuidade, né? Tá? Isso vai acabar uma hora, né? Em algum momento nós vamos voltar em sala de aula frequencial e quando voltarmos temos que estar com tudo em ordem aí, tá? Acompanhem. Aquela atividade de 1,5 ponto lá sobre a atividade de 1,5 ponto que eu mandei já quando estava saindo, né, da quarentena, vocês estão mandando devagarzinho, ela tem um prazo até 30 de abril para enviar, viu? Mas eu gostaria que vocês pudessem devagarzinho mandando até antes, para não acumular muita coisa dia 30 de abril, porque eu estou imprimindo, estou avaliando, lendo um por um, né? E pretendo devolver para vocês em sala de aula. Então esse trabalho é um pouco moroso, né? Então se todo mundo entregar ou resolver todo mundo entregar no último dia, vai ficar complicado para corrigir, tá? Então vamos andar devagarzinho aí, tá? Uma hora que der, vocês mandem, ela não é tão complexa assim, acho que dá para mandar, tá bom? Um beijo a todos, tá? E até o próximo encontro. Beijo.